Hoje à noite, então, eu quero, de acordo com a vontade de Deus, trazer à memória as lembranças que nós, como cristãos, devemos guardar da cruz. As lembranças da cruz. O texto diz que aquele que não conheceu o pecado, Cristo não foi uma semente humana colocada no útero de Maria, mas foi obra do Espírito Santo. Então ele foi concebido sem pecado. E este que foi concebido sem pecado, que não tinha nenhum pecado, era o Santo dos Santos, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos de Deus. Deus não poderia perdoar as nossas transgressões sem que o preço pelos nossos pecados fossem pago. Por isso Cristo morreu por nós. Porque Deus é justo. Ele jamais nos perdoaria os nossos pecados se não houvesse um sacrifício de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, que morresse em nosso lugar na cruz do Calvário. Eu acho que eu já citei essa definição de cruz, que é uma definição atribuída a uma criança. A ingenuidade de uma criança, mas que traz uma lição mais importante, talvez a mais sábia e espiritual definição da cruz. As palavras desta criança foram estas: a cruz é uma escada pela qual, subindo degrau após degrau, um dia chegaremos ao céu. A cruz, nós já aprendemos ao longo da nossa vida e hoje de manhã nós reafirmamos que é um símbolo importantíssimo da fé cristã. O que é que a cruz lembra a você? Quando nós pensamos na cruz, qual é a primeira lembrança que nos vem à memória? A cruz nos deve lembrar o pecado. É a primeira coisa que nós devemos lembrar, porque foi ali que Jesus Cristo tomou literalmente sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Foi por causa do pecado, do nosso pecado, do pecado de cada um de nós, que Cristo foi crucificado. O que nós aprendemos aqui no texto é que na cruz ele se fez pecado por nós. Então, a primeira lembrança que a partir de hoje
deve vir à sua memória quando você lembrar da cruz, é dos seus pecados. Quando eu lembrar da cruz, eu devo lembrar dos meus pecados. A segunda lembrança, qual seria? Primeira, lembrar dos meus pecados. Cada vez que eu peco, eu dou uma demonstração da minha crueldade para com nosso Senhor. Eu dou o atestado de que eu não tenho nenhuma gratidão pelo que Ele fez por mim. A segunda lembrança que deve vir à nossa mente é a justiça. É o grande amor que Deus tem por nós. O grande amor que Deus tem pelo pecador. Deus ama. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho único para morrer e pagar o preço pelos nossos pecados. Na cruz. Quando nós lembramos da justiça de Deus, quando nós lembramos da cruz e nos lembramos da justiça de Deus, automaticamente nós vamos lembrar do amor de Deus e em Cristo Jesus foi satisfeita a justiça. Para que a justiça de Deus precisasse ser satisfeita, era preciso que nosso Senhor Jesus Cristo fosse crucificado na cruz do Calvário por causa dos nossos. A terceira lembrança que deve vir à nossa mente, a primeira, nós devemos lembrar do pecado. Como é terrível o pecado para Deus. Como é crueldade para nosso Senhor, para com nosso Senhor Jesus Cristo, praticar o pecado. Cada vez que você peca, pense nisso, você está sendo cruel. Cruel com nosso Senhor Jesus. Que deu a vida, imagine-se no lugar de Jesus Cristo. Você dar a vida por alguém para que ele seja salvo. E, de repente, aquela pessoa, mesmo sabendo que você deu a vida por ele, continua cometendo os mesmos erros. Crueldade. E falta de amor. Em terceiro lugar, quando nós lembramos da cruz, nós devemos lembrar do perfeito substituto. Era necessário, de acordo com a palavra de Deus, o perfeito substituto. Nós vemos isso claramente quando nós lemos em Isaías 52, 13, 53 até o versículo 12. O sofrimento vicário do servo do Senhor. Lendo estes versículos, nós vamos, de fato, ver que Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, está nos dizendo que tomou sobre Ele todos os nossos pecados. Hoje, meus irmãos, o que Jesus quer é que os nossos pecados, pelos quais Ele morreu, até o dia da nossa conversão, onde nós fomos crucificados com Ele e nos tornemos um novo homem, todos esses pecados estão lançados para trás das costas do Senhor. E diz a palavra de Deus também, nas profundezas dos mares. Por isso,
é que Jesus Cristo nos convida. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, cansados, e eu vos aliviarei. Então, a primeira lembrança é o pecado. A segunda lembrança é a justiça de Deus. A terceira lembrança é nosso Senhor Jesus, o nosso perfeito substituto. A quarta lembrança, a cruz de Cristo, nos lembra uma vida eterna. Nos lembra a eternidade. Na hora em que nós nos convertemos e somos crucificados com Ele, a semelhança do que Ele disse ao ladrão que estava à sua direita, Ele disse para cada um de nós: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A cruz, ela aponta para cima. Porque ela aponta para Deus. Porque ela aponta para a eternidade. A cruz nos lembra que nós não somos apenas carne e osso. A cruz nos faz lembrar que nós não somos apenas matéria, mas nós temos alma, que é eterna. Uma alma que tem duas opções: gozar eternamente ou sofrer eternamente. Vejam que loucura. Então, o nosso corpo um dia ressuscitará. Existe para aqueles que foram crucificados com Cristo, para aqueles que se converteram, a promessa de um gozo eterno. Para aqueles que continuam pecando sem nem se lembrar da cruz de Cristo, sem nem se lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sem nem se lembrar que estão mais uma vez cometendo uma crueldade, há uma promessa: tormento eterno. E tormento sem fim para aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus, nosso Senhor. Aqueles que aceitam e se tornam seus servos e que o amam acima de todas as coisas. A lembrança da cruz, do grande sacrifício de Cristo, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz gozo, porque nós temos o nosso Senhor Jesus, fato e de verdade, com toda a sinceridade, como nosso único e suficiente Salvador, Senhor Salvador. Então, meus irmãos, somente com Cristo no coração, somente com Cristo entronizado no nosso coração é que nós somos capacitados para enfrentar essa eternidade de paz, de alegria e de gozo eterno. Então, a quarta lembrança que a cruz traz é a eternidade. A primeira lembrança é o pecado. A segunda lembrança é a justiça de Deus. A terceira lembrança é que Cristo é o nosso perfeito substituto.
A quarta lembrança é que Cristo, a nossa fé em Cristo, Cristo dominando o nosso coração, nos capacita para enfrentar a eternidade. Então, a quarta lembrança da cruz, a eternidade. A quinta lembrança da cruz, lembranças da cruz, é a fraternidade. Então, depois de nos lembrarmos dos pecados e nos comprometermos com Deus a andar como servo seu, vigiando e orando, para não entrar em tentação, depois de ver que Cristo, em nosso lugar, satisfaz a justiça como perfeito, nós nos lembramos da eternidade. Agora a cruz nos lembra para a eternidade. Veja o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, 13 a 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa esperança, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz nos lembra a fraternidade. Então, quando nós nos lembramos da cruz, nós nos lembramos do pecado. Grande pecado é ter inimizade com o irmão. Grande pecado é manter indiferença com o irmão. Portanto, lembre-se, a cruz deve lembrar a todo cristão a fraternidade, o amor fraternal. Em Apocalipse, no capítulo 7, versículos 9 a 14, nós lemos: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas são quem são e de onde vieram. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram do sangue do Cordeiro. Fraternidade.
amor fraternal. Igreja noiva de Cristo somos nós. Em Colossenses 3:11. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Os governos atuais trombeteiam em alto e bom som os programas de inclusividade. Em Cristo, desde a eternidade, a inclusividade é total para aqueles que são membros do seu corpo. Então, a cruz de Cristo nos lembra o pecado, nos lembra a justiça de Deus, nos lembra o perfeito substituto, nos lembra a eternidade, nos lembra a fraternidade. E em sexto, a cruz de Cristo lembra grande amor. O grande amor de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós lemos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais. E finalmente em João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que esse, que dará a alguém a própria vida em favor de seus amigos. A cruz lembra sempre o grande amor de Deus. E por hoje, sétima e oitava lembrança. A cruz de Cristo nos lembra a grande salvação. A primeira lembrança é o pecado. A última lembrança é a salvação. Primeira lembrança, o pecado. Segunda lembrança, a justiça de Deus. Terceira lembrança, o perfeito substituto. Quarta lembrança, a eternidade. Quinta lembrança, a fraternidade. Sexta lembrança, o grande amor de Deus. Sétima lembrança, a grande salvação. Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Prestem bem atenção. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Prestaram atenção? Não é só uma questão de se rejeitar o Evangelho. Não só esta questão, mas é também de negligenciá-lo. O que é negligenciar o Evangelho? Creio que a maioria de nós estamos negligenciando. Está sendo colocado também como se estivéssemos rejeitando. Então, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aqueles que rejeitam nem vêm à igreja, aqueles que vêm à igreja se tornam membros da igreja, mas não evangelizam.
Não evangelizar é uma maneira de negligenciar a salvação. Então, não é só uma questão de se rejeitar o evangelho, mas até mesmo o negligenciá-lo. Merece, portanto, castigo. Aquele que se diz cristão e não sai evangelizando é merecedor do castigo divino, em razão da grandeza da graça de Deus. A salvação é oferecida. Daí dizer, uma grande salvação. Deus quer, meus irmãos. Prestem bem atenção, nós já avivamos a memória de cada um sobre as lembranças que nós devemos ter da salvação. Agora, nós queremos alertar cada um de vocês que Deus quer que valorizemos cada um dos dons que Ele nos dá. Isso está muito claro na palavra de Deus. Está muito claro que quanto mais preciosos são os dons que Deus nos deu, mais infame é a nossa ingratidão de não usá-los na militância do reino de Deus. Portanto, meus irmãos, caso nós não conservemos como alguma coisa intrínseca que passa a fazer parte de nós mesmos, e por onde quer que nós andamos, nós estamos evangelizando. Nós estamos evangelizando em casa à medida que nós trocamos experiência em casa. Nós estamos evangelizando os nossos vizinhos na medida em que nós pegamos o elevador, saímos de casa na mesma rua com ele. É nossa obrigação, é nosso dever evangelizá-los usando o dom que Deus nos deu. Nós, de fato, meus irmãos, em consonância, prestem bem atenção, em harmonia com a grandeza do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim será a severidade da vingança de Deus contra todos aqueles que estão desprezando a divulgação dessa tão grande salvação. Observemos, meus irmãos, que a palavra salvação é base, é fundamento, é o poder de Deus para todo aquele que crê. Por conseguinte, nós não podemos deixar o espaço aberto para que as pessoas procurem salvação em outro lugar que não em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nós somos aqueles que sabemos que não há salvação em outro lugar que não em Deus. Portanto, nós precisamos estar muito cientes desta verdade para não estarmos sendo castigados diariamente. Vítimas do castigo divino diariamente. Encerro com o versículo, concluo com o versículo do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Versículo bastante conhecido, mas que não tem despertado em nós o dever de filho de Deus de anunciar este poderoso Evangelho
de nosso Senhor. A palavra é: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Há um desafio que nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos cantá-lo. E cada um de nós, ao cantar o hino Morri na cruz, será cantado logo após a mensagem, possamos prestar atenção a este desafio e entender de uma vez por todas o que esta letra nos diz. Em nome de Cristo. Nós desejamos que esta mensagem que ativou-nos a memória, 4 lembranças fundamentais cada cristão deve ter quando pensar na cruz do Calvário. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém.